Fala, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem aí na sua casa. A gente está começando agora o segundo episódio da Homecast. Se você acompanhou o primeiro, eu creio que você gostou, curtiu, compartilhou. Também tem muitas perguntas para serem feitas. E hoje, meus irmãos, não vai ser diferente. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, um amigo meu muito especial, onde a gente vai abordar muitos assuntos que eu creio que vai ser muito interessante para você. Você que pastoreia, você que é líder de movimento, você que é itinerante, você que é evangelista, você que trabalha em todas essas áreas, fica até o final, porque vai valer a pena cada minuto desse nosso convidado. E sem mais delongas, aqui está o pastor Marcos, meu amigo de muito tempo. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, meu querido. Prazer, meu nome é Marcos. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui com o pastor Rafa. Sim, é um amigo, é um irmão. E vamos lá, o que vier, virá, né? Tá pronto, meu amigo, para isso? Sempre. Primeiramente, Marcos, antes da gente começar, eu gostaria que você me falasse um pouco mais de você, meu irmão. Quem que é esse Marcos? Esse Marcos fora do púlpito, porque querendo ou não, você é um cara que tem muita visibilidade. É um cara que eu acompanho nas redes sociais, eu vejo que tem muita gente interessante que te acompanha. E querendo ou não, suas pregações são fantásticas. Mas quem que é o Marcos no off? Fora disso daqui, meu irmão. O Marcos, longe do altar, é pai, graças a Deus, de um menino de 9 anos de idade. É esposo. O Marcos, ele sorri mais, brinca mais. Sim. É um cara que tem muitas amizades. Sim. É alguém saudável, tanto mentalmente como espiritualmente. Isso é bom. É alguém que tem suas lutas, suas guerras. Passa muita coisa, mas não prefere divulgar. Eu imagino, meu irmão, as guerras. Mas é alguém que quando tá no altar, deixa não transparecer o que acontece do lado de fora. Isso é muito bom, cara. É interessante você pontuar isso sem expor, que nem a gente fala, né? A gente geralmente não costuma dizer que não é bom dar carne para tubarão, né? Sim. Deixa eles ficarem na vontade. Só Mas o sentir o cheiro do sangue. interessante é você mostrar pro público que você é um ser humano como qualquer outro. Porque querendo ou não, quem te acompanha, Marcos, a primeira vez, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu te conheci, eu imaginava que você era um cara totalmente diferente. E no cotidiano, nas nossas convivências, até mesmo quando a gente foi para Minas, eu conheci um Marcos diferente. Um Marcos totalmente aleatório, totalmente espontâneo de tudo que a gente está habituado. E isso é bom, cara. Mas, Marcos, como que começou a sua trajetória, cara, dentro da igreja? Você é crente faz desde criança ou desde muito tempo? Como é que é? Não, eu tive um encontro com Deus, vamos se dizer assim, estranho. É mesmo? É estranho. Esses são os melhores. Porque eu não tive a oportunidade, o privilégio, como muita gente teve, de nascer no berço evangélico. Entendi. Então, eu conheci a Cristo, eu já tinha meus 12 anos de idade. Mas a minha trajetória até conhecer a Cristo foi muito traumatizante. Entendi. Eu conheci a Cristo, eu acredito que em um momento mais terrível da minha vida. Porque eu lembro que com 7 anos de idade, minha mãe saiu de casa, a gente foi morar numa favela chamada Aborto, Aonde fica? perto do Taquaral. Caraca. Aí, quando a gente foi lá morar pra lá, a gente morou num barraco 4x4. Sim. Quando chovia, as paredes do barraco caíam. Nossa. Aí, quando a chuva passava, eu e meu irmão, o pastor Odirley, a gente saía... Hoje ele é pastor, né? Mas a gente saía pegando as paredes e colocando no lugar de novo. Então, Deus pra mim era uma coisa... Totalmente inexistente, vamos dizer assim. Não, como acreditar em Deus? Meu Deus, Marcos. Como é que você acredita em Deus se a sua mãe tá levantando 4 horas da manhã pra ir a pé pro serviço, pra ela pegar o dinheiro da passagem, comprar 4 pão pra você e seus irmãos dividir? Cadê Deus? Caramba.
Cadê Deus quando tá chovendo e você tá tomando chuva, mesmo parecendo que você tá debaixo de um teto? Cadê Deus? Como é que você vai acreditar em Deus se no dia de Natal e Ano Novo você tem que ir pedindo sinal para poder comprar o remédio porque seu pai acabou de ter um infarto? Cadê Deus? Meu Deus. E eu lembro que teve uma vez que estava chovendo muito. A minha irmã, ela tinha caído dentro do fogo e ela chegou em casa depois do hospital toda enfaixada porque a pele soltou tudo. Meu Deus, Marcos. E aí ela olhou pra minha mãe, pegou e falou: mãe, eu tô com fome. E não tinha o que comer. Cadê Deus? Aí eu lembro que a minha mãe, ela pegou uma lata, colocou no meio da sala, onde só tinha um pedaço de pedra, colocou fogo, pegou umas Tupperware, aqueceu a água, deixou morna, colocou dentro das vasilhas, falou pra gente: fecha o olho. Nossa. Imagine a comida que vocês gostam de comer. Aí nós imaginou, ela pegou e falou assim: agora eu vou orar. E quando ela terminou de orar, eu lembro o final da oração dela foi: pai, eu não tenho. Mas o Senhor tem. Eu não posso. Mas o Senhor pode. Eu lembro que a gente bebeu. Aí eu peguei e falei: mãe, esse é o melhor macarrão que eu tomei toda a minha vida. Caramba. Ali eu senti algo diferente. Aí um dia eu tava andando pelo Taquaral, abordei uma senhora me abordou, pegou e falou assim: olha, tá tendo um culto aqui, você não quer entrar? Meu Deus. Eu peguei e falei assim: não tenho vontade nenhuma de conhecer Deus agora. Ela pegou e falou assim: não, vamos, vai ter muita coisa de comer. Eu entrei pela comida. Eu sei. Quando eu coloquei o pé na porta, o pastor que tava pregando pegou e falou assim: quem eu esperava chegou. Meu Deus. Vamos lá nisso aí, meu irmão. Meu Deus. Aí eu lembro que ele me chamou, falou meu nome. Ele pegou e falou: hoje Deus ele vai mudar a sua história. Daquele dia em diante, foi o encontro que eu tive com Deus. Aí aos 12 eu me batizei. E graças a Deus até hoje eu tô aqui. Caramba. Pessoal, você que tá em casa vendo esse vídeo, o Marcos nunca me contou essa história, tá? Então, assim, eu tô sendo pego de surpresa, cara. Eu não imaginava o histórico. A gente se conhece há um tempo, mas não o suficiente, né, meu amigo? E eu creio que quem estiver passando por uma barra, pra vocês verem, o evangelho nem sempre é tão romantizado, né? Né? Não tem muita beleza nisso não, meu irmão. Tem não. Se você acredita num evangelho aí onde você vê muitos LEDs, muito brilho, muita coisa fofa, a realidade do verdadeiro cristão é cruel. E Marcos, sua mãe já era cristã nesse período já, antes de você? Ou vocês só tinham uma fé mesmo? Só tinha uma fé. Aí você foi o primeiro convertido. Sim. E Sim. depois disso, você levou a sua família, ou eles que foram? Como que foi esse processo? Daí depois que nós passou por tudo isso, eu e meu irmão, minha mãe, meus outros irmãos, foi tudo de lavada. Caramba, cara, foi instantâneo isso. Foi jogou logo a rede do lado direito, mano. E pescou. E atualmente, hoje, a sua família toda tá na igreja. Toda. E eles também exercendo cargos, ministérios. Todos. Vocês são enquanto irmãos? Ao todo. Calma aí. Vai, fala aí. Ao todo, Ah. a gente é em 12. Em 12. 12. Parte de mãe e parte de pai. Então vocês estão tudo com os nomes dos discípulos. Você é o Marcos. Eu sou o Marcos. Vai. Só que daí tem a parte da minha mãe, que são Sim. crentes, tem a parte do meu pai, que eu acredito que eles estão começando a caminhar. Se Deus, eu oro para que eles caminhem, né? Uau. Mas da parte da minha mãe, graças a Deus, a maioria são tudo crente. Meu irmão, e nessa ponte daí em diante da sua fé, obviamente, você foi se apaixonando por Jesus. Foi lendo, foi estudando. Como que você chegou ao ponto de ser um pastor, meu irmão? Olha, eu posso te dizer assim que eu nunca pedi. Sim. Falar assim: ah, Marcos, você sempre quis ser pastor,
passar pelo evangelista, diácono, não. Eu acredito que o cara, ele é pastor antes de ser pastor, ele é evangelista antes de ser evangelista, ele é presbítero antes de ser presbítero. Sim. Eu acredito nisso. Já tem uma essência Isso, antes. já não. Para mim, um bom obreiro é aquele que ele é obreiro antes de ser obreiro. Uau. Pronto, esse é o ponto. Não tem como eu pegar o cara e forçar ele a ser uma coisa que ele não quer ser. A Bíblia diz que uns foram dados para apóstolo, outros foram dados para evangelista, outros foram dados para mestre. Então, cada um tem sua função. Agora, falar assim, Marcos, você sempre quis ser pastor? Não. Sim. Você tá maluco? Pastor é mó barra, pô. Nossa. Eu vi o que o meu pastor passa. Ingratidão, desprezo. Quem quer isso? Eu não, eu quero isso nunca na minha vida. Só que o que eu quero não é o que Deus quer. Exatamente, cara. Quando pega nesse ponto... Porque todo mundo conhece a realidade dos seus pastores. Eu acho que o membro que não conhece como é a vida pastoral, como é a vida de qualquer um que exerce um cargo dentro da igreja, ele vai achar que tudo é muito fácil. Tudo é muito simples, né? Querendo ou não, tudo acaba sendo bem fácil de trabalhar. Mas você, Marcos, mesmo acompanhando tudo isso, não teve como fugir. Não. E você passou por um processo, que nem, por exemplo, tem igrejas que trabalham por etapas, né? Você passa do obreiro para diácono e tal. Vai subir naquela escada, ou você já foi instantaneamente pro pastorado, meu irmão? Ah, foi direto, assim. Foi direto. Eu tenho que pensar muito, não. É mesmo, cara? Passei só pelo evangelista. O evangelista. Aí cheguei, E você exerceu muito tempo o evangelista? exerci muito tempo evangelista. Aí, depois que eu fui consagrado a evangelista, tudo passou muito tempo. Sim. Aí depois eu fui pastorear minha primeira igreja. Caraca. Foi, Essa igreja tem história? Rapaz do céu. Quanto tempo você pastoreou lá? Eu pastoreei 6 meses. E como é que foi? Eu tenho certeza que foi os melhores 6 meses da sua Foi os vida. melhores 6 meses na minha vida. Eu entrei dentro da igreja, eu acho que tinha 5 membros. Caramba. Pelo menos eu lembro quando eu deixei a igreja, tinha quase 80, 70. Nossa, meu irmão. Não sei como tá agora, mas Meu amigo, e por que você deixou ela, meu amigo? Rapaz, eu acredito que o sistema, eu não sei se nem se pode falar isso aqui, mas eu acredito que o sistema critério. eu acredito que o sistema é a pior desgraça que existe. Imagino. O sistema, a partir do momento que o sistema ele entra aonde é santo, o santo que acha que é santo se corrompe. Meu Deus. Meu Deus. Então, e quando fala em sistema, não fala só de algo grande ou de algo pequeno. Entendo. O sistema, ele tá em todo lugar. É que nem tem amigo meu que ele não pode ir em culto porque tá tendo culto de criança na igreja dele. Não, ó, enquanto tiver culto aqui na igreja aqui, você não pode ir para outra igreja. Você não pode. Aí o pastor da igreja, ele coloca culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pro cara não sair da igreja. Meu Deus do céu. Ah, não, mas eu tenho que ser fiel aos meus pastores. Tem que ser fiel mesmo ao seu pastor. Mas o seu pastor tá querendo te prender dentro do plano. Ah, mas não é assim, é um sistema. Meu Deus do céu, Marcos. E querendo ou não, basicamente tinha essa programação lá? Onde você cuidava dessa igreja pequena? Não Você tinha. era mais flexível com os membros? Sim, com certeza. Nossa. Mas aí quando veio uma outra liderança... Havia uma liderança Não, acima é de porque você? eu não carreguei pro sistema. Entendi. Pra mim, eu e sistema, a gente não tem muita concordância. Então, por eu não ter essa concordância com o sistema e entender que o sistema é poluído. Entendi. E hoje você não sabe em que mãos está essa pequena comunidade? Não sei. Não sabe quem é o líder, quem é que tá na frente? Não, hoje? não sei. Nossa, cara, deve ser tenso demais. Ah, deve ser tenso por causa das almas, né? Eu acredito que muita gente se perdeu. Meu Deus do céu. Muita gente se perdeu. Muito. Mas é que nem, assim, ó, eu acredito assim, ó. Um bom pastor, a Bíblia relata que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e para mim não existe um pastor maior que Jesus. Uau, sim. Mas o pastor local, que tem certeza do alimento que ele entrega para suas ovelhas, Exatamente. ele não precisa colocar cerca. Não. Entendeu? Ah, o pastor Rafael é um pastor que tem uma boa palavra, que alimenta bem as suas ovelhas. Ele é um pastor seguro. Ó, você pode ir para qualquer lugar, irmão.
Mas a palavra que eu prego aqui, você não vai achar em lugar nenhum. Vamos lá, exatamente. Então, não, pode, vai. Caramba. Para mim, você ser obediente é diferente de você ser preso a um sistema. Vamos lá. Ah, você canta por causa do sistema, você prega por causa do sistema. É uma coisa. Agora não, eu sou obediente. Eu tenho isso para fazer e faço com muita eficiência. Acabou. Boa. Você não tá ali porque o sistema te prende. Você tá ali porque você é livre. Uau, isso é bom. Isso Você é bom, entende? meu irmão. Ah, não, mas por que você gosta daquela igreja? Porque eu sou livre. Sim. Por que você limpa a igreja? Porque eu sou livre. Não, mas por que você gosta de arrumar a cadeira da igreja? Porque eu sou livre. Não, mas é porque seu pastor manda. Não, eu sou livre. Eu amo fazer isso aqui. Não, mas você tem um sistema que te rege. Não, não tem sistema que me rege. Eu amo fazer isso aqui. E, cara, depois que teve esse momento, então, quando você saiu de lá, você ainda procurou algum lugar para pastorear? Ou você continuou exercendo o ministério pastoral ou não? Não, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Mas porque você não quer ou porque não houve oportunidades? É porque eu não quero mesmo. É mesmo, Eu irmão? prefiro ser pastoreado. Qual foi seus desafios maiores que você já passou em relação a isso? Ah, o pastoreio? É, Olha, eu não posso falar assim que foi bem um desafio. Porque pastorear para mim foi a coisa mais maravilhosa que teve. De você ver pessoas entrar quebrada e com o tempo dentro da igreja elas se consertarem com Cristo. entendi. Não é algo que você faz, porque tudo que você faz não é mérito seu. Tudo é a graça de Deus. Só que as maiores dificuldades que eu falo dentro do sistema esse que é o problema. O meu problema em pastorear foi isso. Ah, você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso, você tem que fazer isso, tem que colocar aquilo outro, tem que opinar por isso, tem que tirar isso. Se Mas tornou calma. uma empresa, basicamente. É comércio mesmo, comércio. O comércio ao ponto de eu ser empregado. Entendi. Não sou pastor mais. Calma aí, para mim quem entrega resultado é funcionário. A questão é, eu tô a serviço de quem? Meu Deus. Eu quero saber a quem eu tô servindo. A Bíblia diz que eu não devo servir a dois senhores. Ou alegro um e entristeço o outro. Eu falei, então sinto muito, você vai ficar triste. Caramba, meu amigo. Depois disso, você então não pastoreou, mas você continuou trabalhando de alguma maneira. Sim. Servindo a Deus de alguma forma. Então você voltou novamente para a área evangelística ou não? Ou você voltou para outro tipo de trabalho? Aí eu voltei para a área evangelística. Sim. Que é um lugar que eu acho que eu creio que eu nunca saí. Sempre foi o seu chamado mais forte. Sempre amei essa área, vidas. E no seu ponto de vista, mesmo transitando de um ponto para o outro, porque querendo ou não, quando você deixa um grupo de pessoas, você deixa uma lembrança positiva. Sim. Porque como você falou, você deixou ali o pessoal, tudo. Teve alguém que te acompanhou, meu amigo? Ah, teve. Pularam na bala por você mesmo? Sem dó. Não, eu tenho dois sentidos na minha vida. Sim. Ou você me ama em alguns segundos, ou você me odeia. É aquele momento que a pessoa tem. Acabou. E a questão de quem me odeia, eu tô pouco me lixando pra ele. Sim, porque eu sirvo a Deus e eu não tenho tempo pra perder com um cachorro que fica latindo na rua. Entendi. Rafael, se eu parar pra chutar todos os cachorros que latem, eu não vou chegar a lugar nenhum. Isso é verdade. Eu tenho compromisso com Deus. E eles que se mordam. Uhum. Você entende? Então, ou seja, eu continuei fazendo a obra. E Deus, eu sei lá o que Deus tem, mas tudo que toca, cresce. Eu sei. Eu acompanho, eu vejo que realmente é bem frutífero aonde você vai. Mas ao mesmo tempo, como diz o ditado, né? Árvore que dá fruto sempre tem pedra atacando. Muito. Então, nesse cenário, existe uma perseguição muito alta. Sim. Você ainda é muito atacado. Muito. E como que você lida com isso, Marcos? Muito, ó. Teve uma vez que eu tava trabalhando e o meu trabalho eu tinha que viajar um pouco. Aí eu lembro quando eu cheguei de viagem, fui conversar com um amigo pastor meu, ele pegou e falou assim pra mim, Marcos, é verdade que a sua mulher saiu de casa e levou toda a mala embora? Cara, eu cheguei a ver isso, você postou no Instagram isso daí. Falaram que a minha mulher tinha pegado as malas e ido embora. Ou seja, Rafael, quando eles não conseguem atingir você, eles vão dar um jeito de atingir sua família. Sua família. Caramba, e como que foi a reação da sua esposa nisso tudo, meu Ela riu. Eu sei a mulher que eu tenho dentro de casa. Isso é bom, meu irmão. Ela riu.
E a galera que te acompanha também é atacada, meu amigo? Demais, meu Deus do céu. E eles suportam ou já teve gente que já pulou do barco? Não, até agora que eu sei, ninguém pulou do barco. Tá todo mundo com Tá, você tá ainda. todo mundo lá, ó. Entendi. Só sobrou alguns discípulos ainda. Meu irmão do céu, eu imagino. Basicamente, com todo esse cenário, tudo que você passou, Marcos, nasceu algo muito bom disso daí. Nasceu, Nasceu o famoso projeto Salatos 2. sim, Pode falar um pouquinho desse projeto pra gente? posso. Sala Atos, um jeito mais fácil de resumir a Sala Atos é mais ou menos assim. A Sala Atos é um lugar que nasceu no coração de Deus antes de nascer no meu coração. Sim. Porque eu vejo que a igreja ela tem uma deficiência muito grande. A gente pega os jovens, nossos jovens, coloca dentro de um acampamento. Acampamento de retiro, de carnaval. Vai lá e coloca os jovens lá dentro. Eles ficam durante 3 dias. Eles vivem algo com Deus lá dentro. Só que depois que sai para fora, parece que o que eles viveram lá dentro não é a mesma coisa que vive do lado de fora. Sim. A questão é, a falta de constância traz a inconstância. Então, ou seja, a mesma velocidade que eles sentem é a mesma velocidade que eles deixam de sentir. Nossa. Então, Isso é verdade. então esse foi o projeto que Deus colocou no meu coração. Tipo assim, a questão é, o que realmente a gente está vivendo? Será que só a emoção do louvor é o suficiente? Isso é bom. Isso é bom, uma boa questão. Você entendeu? Será que só aquele momento ali valeu a pena? A questão é, quem são os jovens do lado de fora da igreja? Isso é legal. Para onde que eles estão indo? O que eles estão pensando? A questão é, será que os pastores conhecem os jovens dele? Nossa, isso é bom também. Será que os pais sabem, pega o celular dos filhos e vê o que eles andam pesquisando? Não, isso aqui não é desviado não, é crente. Crente. Isso aqui é pra crente. É jovem que canta no grupo de louvor, que rege o grupo de louvor. A questão é, qual é a constância disso? O que eles realmente vivem? A questão é, será que eles conhecem a Deus? Caramba. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Será que eles conhecem? Isso é bom de se falar também. Não, mas é essa que é a questão. Qual é a Sim. constância deles? A questão é, o que Jeremias viu tão novo? Uau. O que Ezequiel viu tão novo? O que Samuel viu tão novo? Aquele menino que morreu com 12 anos de idade, porque o sistema do país dele não deixava ele pregar o evangelho e ele saiu correndo na praça pública gritando, Jesus Cristo salva porque ele é rei. Uau. Colocaram o menino debaixo, 12 anos de idade, colocaram o menino debaixo de uma árvore. Os soldados com um fuzil na cabeça deles tiveram que chamar o tio. Chamaram o tio e falaram assim, ó, fala pra ele falar que Deus não existe. Nossa. O menino de 12 anos de idade olhando pro tio, pegou o tio olhando pra ele, o tio pegou e disse, é só você falar que ele não existe. A lágrima começou a descer do rosto do menino, ele olhou pro tio e falou, eu não posso. Meu Deus. O soldado deu uma facada na parte das costas do menino, ele ajoelhou, ele colocou a mão no sangue, desenhou uma cruz, olhou pro céu e falou, pai, eu tô indo pra casa. Uau. 12 anos de idade. A questão é, qual é a justificativa dos nossos jovens hoje de querer conhecer a Cristo? Vamos lá. A questão é, o que é que eles estão vendo do lado de fora que eles não estão conseguindo enxergar do lado de dentro? Entendi. O que é que o que foi o que Paulo viu ao ponto de dizer combati o bom combate? O que Isaías viu ao ponto de ser cerrado ao meio? O que Jeremias viu ao ponto de dizer, ó, entreguei tudo, estou pronto para ceder à morte? Então, ou seja, o projeto da Salatos é mais ou menos isso. É o lugar que você pode ir e ninguém vai perguntar por que você está lá. É o lugar que você pode chorar e ninguém vai perguntar por que você está chorando. É o lugar que você pode correr e ninguém vai perguntar por que você está correndo. A Salatos é um lugar que você pode gritar as suas piores dores e ninguém vai perguntar por que está doendo. Meu Deus. Salatos é um lugar onde você pode ter um encontro. Lá não, você pode ter encontro em qualquer outro lugar. Dentro do banheiro, na sala da sua casa, mas Salatos é um lugar que é feito todo quarto sábado, que você pode acordar e dizer, hoje tem Salatos. Meu Deus. Eu preciso ter um encontro real com esse Cristo. E trazer essa essência.
de avivar esse fogo que não era para ter apagado. Sim. Rafa, a Bíblia fala assim que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sim. Aqui tem 2 pontos. Quem acendeu o fogo? Deus. Mas o trabalho de manter acesa é de quem? Sacerdote. Meu Deus do céu. Nós somos sacerdotes da nossa vida. A questão é, o que a gente está colocando no fogo? Se você colocar internet, WhatsApp, o fogo vai apagar mesmo. Agora, se você colocar leitura bíblica, jejum, oração, um monte, consagração, o fogo vai continuar ardendo. Agora, a grande questão é, o que eles estão vendo do lado de fora que não está tendo do lado de dentro? Meu Deus. O problema está nos pastores, o problema está em nós, o problema está em quem? Marcos, você quer achar um culpado? Não, a gente precisa rever nossos conceitos, porque tem alguma coisa de errada com a nossa geração. Nossa, meu irmão, você pontuou tudo isso daí, cara, resume muita coisa, porque querendo ou não, a gente vê uma escassez na fé, a gente vê jovens totalmente emocionados, né? Movidos por uma emoção, mas como você mencionou, não são profundos naquilo. E nesse trajeto todo da Sala Atos, tem quanto tempo já? A Sala Atos já vai fazer, em setembro ela já vai fazer 1 ano. Faz 1 ano em setembro. Nesse meio tempo que a gente já passou, eu acompanhei, eu acho que só teve uma que eu faltei, mas todas que eu acompanhei, a Sala Atos ela era meio que itinerante. Sim. Ela ia de igreja a igreja. Qual que era a intenção, Marcos? A intenção era... É que nem eu falava pros meninos da equipe, eu pegava e falava assim, ó, a gente tá indo em tal lugar, você toca, você canta, você tem que entender que vocês têm o dom de vocês. Só uma observação rápida. Porque, querendo ou não, você já leva tudo pronto. Tudo pronto. Não é nada espontâneo, assim, tipo, vamos chamar fulano ali na hora. Não. Tem uma galera que já vai pronto. Já vai pronto. Os meninos já vai tudo preparado. Aí eu sempre falava pros meninos, a gente não tá indo lá pra buscar Deus. Sim. A gente tá indo pra levar. Se for pra nós buscar, é melhor a gente ficar. Entendi. A questão é, se você tem certeza quem você é, você tem que ter a certeza pra onde você vai. Meu Deus. Então, isso é verdade. não adianta você querer, eu tô indo lá pra buscar Deus. Não, calma aí. A gente tá indo porque eles já precisam de Deus. Aí a gente vai pra buscar, não, calma aí. Então, ou seja, você tem que ter certeza de quem você é fora, para você ter a certeza do que você vai entregar aqui dentro. Uau. Calma aí, se você ora, se você consagra, se você tem prazer em servir, você vai entregar o que você faz. Agora você vai lá para buscar o que o povo não tem? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, ou seja, a gente vai com esse intuito de levar Cristo. E quando as pessoas conhecem o Deus que a gente foi levar, porque hoje tem muito Deus na igreja. Tem o Deus... tem isso Deus. é verdade. Hoje a pessoa ela vai para a igreja por causa da finança, hoje a pessoa ela vai para a igreja por causa do casamento, hoje a pessoa vai para a igreja por causa da porta aberta, menos por causa de Deus. Uau, isso é verdade. Essa que é a grande questão. Então a gente vai lá para levar Cristo para a pessoa, e as pessoas sentem, se convertem, aceitam Jesus, pessoas chegam até o altar. A gente ganha, a gente não tem aquele negócio ciúmes. Sim. Ciúmes da alma. Não, coisa não mais errônea que tem, né, cara? Pelo amor de Deus. E minha alma. Não é sua, seu miserável, não é sua, é de Deus. Você tem que entender que você só está cuidando. E ele vai querer ela da tua mão. Então, nosso trabalho é ganhar a vida e deixar ela na igreja. Sim. Junto com aquele pastor que convidou a gente para ele cuidar, para ele zelar. Só que tava tendo muito problema, porque quando a gente ia ver, cadê a alma? Já não tava mais lá. Meu Deus do céu. Então, o projeto veio de ser um projeto frutífero. Tava se tornando infrutífero por falta de cuidado de quem ficou responsável. Exatamente. Cara, então basicamente foi o que fez transitar hoje para uma ideia mais local. Mais local. Hoje ela tá em que igreja, Sala Atos? Hoje a Sala Atos, ela tá na Igreja Church Casa do Pai. Sim. É o seu pastor também lá? É, o pastor Isaías, mas não é por causa da Igreja Casa do Pai. Entendi. Ainda é uma causa sem ligação direta. Sem ligação direta.
Eu tenho meu pastor, sou pastoreado pelo meu pastor, tomo ceia com meu pastor, sigo o regimento do meu pastor. Meu pastor, graças a Deus, é uma benção. Ele não tem ciúmes de nada, ele fala, trabalha à vontade, faz à vontade. Só que todo povo que chega na sala Atos é de igreja diferente. Tanto que as pessoas que trabalham com a gente da sala Atos, cada um tem seu pastor, tem seu ministério, são pastores. São pastores. Então não tem, tipo assim, a questão da placa da igreja. Entendi. É a vida, é a alma. O que importa é a alma. E Marcos, antes de você ter transitado a Salatos para uma igreja local, você teve experiências negativas nas outras comunidades que você passou ou não? Não. Todas foram positivas? Todas. E qual foi a melhor que você teve? A melhor foi... Ramuel. O cara foi esperto, foi esperto. Por que você considera que foi a melhor, meu amigo? Porque pra mim o que é importante é aquilo que você nunca esquece. Foi a primeira aqui ou não? Foi a segunda. A segunda. A primeira foi... A primeira foi lá na igreja do pastor Arthur. É verdade. A segunda foi aqui. Foi louco aquele dia. Foi uma bagaceira. Foi. Eu não sabia mais nem regular o som. O pessoal pedindo retorno, a gente não tem retorno, não tem Vamos nada. lá, vamos lá. E vai aquela barulheira toda. Autorando. Não, foi algo sobrenatural. Eu não esqueço nunca. Cara, e teve muitas alianças naquela noite. Teve. Eu lembro que eu conheci muita gente e firmei algumas alianças que eu nem imaginei, meu irmão. Querendo ou não, minha troca de carro foi por causa de alguém que veio naquela sala. Que deu certo, funcionou. Graças a Deus. Mas hoje, atualmente, a Sala Atos, ela é formada por uma liderança específica? Sim. Hoje, pela misericórdia de Deus e até onde Ele permitiu, eu lidero a Sala Atos. Sim. Porém, a minha liderança é mais de cabeça mesmo. Falar que eu coloco a mão pra fazer as coisas, eu coloco não. Eu não tenho... Tem uma galera que fica responsável, né? Responsável. Graças a Deus a gente tem toda uma raiz, uma estrutura que faz isso acontecer. Na verdade, eu só penso. Entendi. O resto... E, meu amigo, com a Salatos hoje você está numa igreja local, você teve, que nem você falou das suas experiências, algumas coisas, mas existe um dilema na vida do cristão que eu gosto de abordar, porque nem todo cristão, mesmo quando ele supera muita coisa, mesmo quando ele vence algumas coisas, não quer dizer que ele não fica com sequelas. Você hoje, Marcos, você já teve sentimentos de mesmo estando tudo perfeito, parecer que não é o suficiente ainda? Olhar e falar, poxa, dá vontade de parar, desistir com tudo. Mesmo as pessoas falando, pô, Marcos, mas tá com a igreja local, tá com o projeto Salatos funcionando, tá tudo funcionando. Mas ainda vem esses pensamentos, meu amigo? Ontem? Meu Deus do céu. Ontem de ontem. Ontem de ontem. Todos os dias. Todos os dias. Mas isso daí você... Não, véio. Vai falar isso pra Jeremias. Jeremias falou, me mata. Meu Deus do céu. Paulo pediu a morte. Mas eu tô falando do evangelho. Sim, sim. Tô falando de Cristo. Agora, quem vive Cristo e não é perseguido pelo mesmo, tem alguma coisa de errado por ele. Eu imagino. Porque não faz sentido, né? Você entende? Jeremias, ele, quando ele fala, eu tentei parar, eu tentei largar tudo, eu tentei chutar o balde, mas eu não consegui. Por que você não conseguiu, Jeremias? Porque todas as vezes que eu tentei parar, a tua palavra me ardia como fogo. Nossa. Ou seja, eu querer uma coisa, mas tem algo dentro de mim que fala, você é diferente. Você não pode parar. Meu Deus. Paulo, quando ele pensa em desistir de tudo, que Tito vai até ele, uma das coisas que Tito fala, eu aprendi com você, Paulo, que antes da minha dor, o meu ministério vem na frente. Meu Deus. Então, ou seja, não é sobre mim. Porque se fosse por mim, eu nem estava aqui. Eu imagino, meu irmão. E, cara, querendo ou não, com a bagagem que você teve traições. Muitas. E como que você lida, Marcos, com essas traições, irmão? Eu faço de conta que ela não aconteceu. É mais fácil. Se a pessoa vier e ela quiser, por exemplo, vamos imaginar um cenário. Você vai numa igreja, você está muito bem com aquele pastor e você divide o mesmo púlpito que alguém te apunhalou. Você consegue tranquilamente? Tranquilo. E se aquela pessoa levantar algum ataque, alguma coisa, tranquilamente você Tranquilo. mantém?
Você não é o tipo de cara que rebate isso. Não, eu não tenho tempo pra perder. Isso é bom. Que nem eu falo, se eu for parar pra chutar todo cachorro que late na rua, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não vai funcionar exatamente. Hoje, se você tivesse que dar alguns conselhos, Marcos, para alguém que está começando, por exemplo, tem pessoas hoje que estão arriscando, infelizmente, de uma forma negativa e felizmente de uma forma positiva, no ministério pastoral ou na liderança de um projeto. Se você tivesse que dar um conselho para alguém, com tudo que você já passou, que conselho você ficaria dando? Escute mais e fale pouco. Uau. Foi o que funcionou. Porque quem fala demais não tem tempo pra escutar. E você é um cara que prega muito bem, meu amigo. Você acha? Eu acho. Você deixou muita gente em prantos uma vez aqui nessa igreja. Foi mesmo. Você pegou um evangelho, você começou a falar da crucificação de Jesus e pegou muita gente. Então, basicamente, que nem você falou dessa questão de escutar mais. Você tem pessoas que você tem como admiração? Tenho. Cita 3, irmão. Só 3? Cita mais, se você quiser. Pastor Faustino. Ele hoje é um pastor local. Pastor Faustino? É. Para mim, o pastor Faustino, ele é o maior biblista do mundo. Caramba. Pastor Faustino. Meu pastor, que foi meu pastor, pastor Fábio Alves. Cara fantástico também. Você tá doido, ele marcou minha vida. Meu tem Deus. os erros dele, tem as falhas dele. Não sei, quem sabe ele não vê esse vídeo. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele. Se eu aprendi muita coisa, foi com ele. Porque na época eu era muito prematuro. Eu lembro que ele falava, você não vai, eu tentava relutar. E hoje eu entendo porque ele falava, não vai. Entendi. Entende? Pastor Fábio Alves, pastor Divino. Você tá doido. Caraca, é um pessoal mais velho que você? Mais velho. Não, Tudo já com carreira bem estruturada na fé. Tudo, né? Tipo, eu não tenho nada contra esses meninos da atualidade. Mas nenhum deles me lubride os olhos. É, tá certo, meu irmão. Nenhum deles. Meu pai. Seu pai hoje ele é cristão também. Meu pai é. Pastor? Não, meu pai só é um senhor mesmo. Mas serve bem. As palavras dele é doída. É mesmo, irmão? doída. Te dá conselhos? Ah, muito. Teve um tempo aí que eu tava meio descabeceado aí, falando assim, esses crentes tem tudo que morrer. Nossa. Por causa das coisas que acontecem, chegou Sim. uma hora que você fica, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô vendo isso, que eu tô ouvindo aquilo. Aí meu pai pegou e falou assim, não vão deixar de ser filho de Deus. Sim. Marcos, eu sei que a gente falou um pouquinho sobre sistema, essas coisas também, mas você que acompanha, porque você é de um meio mais pentecostal, vamos assim dizer. Eu gosto. Você gosta do negócio, gosta do barulho. Gosto. Cara, a gente que acompanha de fora, a gente vê muita coisa acontecendo e muitas das vezes a maioria das polêmicas que a gente vê dentro de uma igreja pentecostal está relacionado ao mover profético, ao mover espiritual. Uhum. Cara, o que você vê e considera genuíno e o que não é verdadeiro pra você nesse cenário pentecostal? Já que você já caminha, querendo ou não, até na sala Atos a gente vê isso. Sim. Só que na sala Atos não dá pra definir muito bem que é só uma galera pentecostal, porque tem uma galera que é estilo diferente. Sim. Que nem você cometeu o erro de me chamar pra participar. É. E eu tô lá, com uma pegada diferente. Você tá maluco? Então todo mundo que olha se espanta. Não. Isso é nítido. Mas a galera, você não consegue definir isso dentro da sala Atos, mas num outro contexto, o Marcos que visita as outras igrejas. Como que você avalia isso, meu irmão? Você acha que tá saudável ultimamente esse mover pentecostal ou a gente tá caminhando para algo muito negativo mesmo? Não, a gente tá caminhando pra algo negativo. E como que você lida com isso, meu irmão? Fazendo ao contrário. É. Tipo, eu vejo que eu realmente sou crente por causa disso. Entendi. Porque eu tô vendo tudo isso acontecer. E quando fala tudo isso acontecer, eu acredito que não precisa nem pintar essas polêmicas todas no meio pentecostal, essas coisas. Eu acredito que não precisa nem pintar pro povo que vai ver esse vídeo falar assim, eu não sei do que ele tá falando, sabe? Eu sei. Sabe? Essa chucarrice com as línguas estranhas. Sim. Essa palhaçada do pregador aí que eu acredito que isso aí não é culpa dele. Existe alguém por trás, porque não dá pra jogar tudo nas costas de uma criança também. Não dá, porque tudo começa do berço. Entendi. A questão é, quem é o pastor dele? A grande verdade é que eu acho que hoje o evangelho genuíno, ele já não é mais pregado como era antes. Sim. Então, hoje o povo, pastor Rafael, eles querem entretenimento. É que nem eu falei,
A pessoa tá com um problema dentro de casa com o esposo. Ela vai para a igreja para buscar Uma solução para aquilo. para aquilo, pro esposo. Uhum. Só que a questão é, Deus é santo casamenteiro? Não é. Não é. Tudo vai em questão de escolha. Se a pessoa pegar, olhar pro marido dela e voltar pro sim que ela falou no altar, A coisa muda. Uau. calma aí. Foi Deus que me arrumou esse problema ou foi eu que falei sim? Aí a pessoa pega o problema que ela arrumou e quer jogar nas costas de Deus para que Deus conserte. Deus pode consertar? Pode. Pode. Eu acredito que Deus é um Deus de restauro. Mas a questão é, ela tá tão impressionada ali, pressionada em ver o marido longe da igreja, que ela tá dizendo, eu quero que o meu marido venha para a igreja, eu quero que o meu marido venha para a igreja. A questão é, ela está na igreja? Não. Com a cabeça lá fora desse jeito, Ela tá pedindo pelo marido, mas ela mesmo... não tá lá. Ah, mas a questão é, o marido dela é o problema ou a solução? Eu já acredito que o marido dela longe da igreja é a solução. Porque o marido dela longe da igreja está fazendo ela ir pro culto. Se o marido dela... Pegou. Será que ela vai continuar na mesma constância que ela tá indo? Ou ela tá indo só pelo interesse? Meu Deus. Quando Jesus ele pega e faz uma pergunta para os discípulos, é uma pergunta bem clássica. A primeira pergunta, quem diz os homens quem eu sou? Os discípulos respondem, um estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é um dos profetas. Aí depois ele fala, os homens. Sim. Aí depois ele olha para a igreja. E vocês? Nossa. Rafa, isso aqui não é uma pergunta comum. Sim. Jesus falou, e o mundo? Quem está dizendo que eu sou? O mundo está reconhecendo que você é João Batista. O mundo está reconhecendo que você é Elias. Meu Deus. O mundo te reconhece como um dos profetas. Olha que coisa louca, cara. Mas e vocês que andam comigo, comem comigo, vivem comigo, estão comigo? Quem diz que eu sou? O texto diz que eles permanecem em silêncio. Depois que Pedro vai levantar a mão e vai dizer, eu sei que tu é o Cristo. Nossa. O Filho do Deus vivo. A questão é, eles são 12, mas só um conhece. Ou seja, ela está na igreja, mas não conhece o Cristo. A questão é, Deus está usando o marido dela para que a transformação seja feita nela de dentro para fora. Deus não quer salvar o marido sem primeiro salvar ela. Ela está dentro da igreja, está correndo risco de ir para o inferno e ela está preocupada com o marido. Então, ou seja, a questão é, eu acredito muito nisso, que o evangelho ele deixou de ser pregado faz tempo, não só por questão de línguas estranhas que os outros brincam dentro da igreja, o pular, o rodar, que os outros zombam hoje, que isso eu acho, ver né? essas palhaçadas de hoje em dia, essas nojeira, entende? Mas tem várias formas que o evangelho não está sendo pregado, e não é questão de no chucarrice das línguas, nas revelações do CPF, do RG, que eu acredito que ninguém precisa revelar meu CPF, porque eu já sei meu CPF de cor. Exatamente, isso é bom. Ah, eu vou revelar. Não, eu já sei meu nome. Quando a revelação para mim é algo da minha essência. Sim. Eu acredito nisso, eu fui revelado muitas vezes por problemas que eu estava passando comigo. Orações que eu fiz dentro do quarto. Sim. E outra, para mim não existe revelação sem que não seja baseado nisso daqui. Sim. Porque para mim a revelação só é a confirmação daquilo que Deus já te prometeu. Exatamente. Que por algum momento você pegou e falou assim, meu Deus, eu tô no meio de uma guerra tão grande que eu não sei mais o que fazer, não sei para onde eu vou. Aí vem a revelação e te lembra qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar? Rafael, eu passei um momento da minha vida assim, meu filho nasceu. Sim. Meu filho nasceu pig, eu acho que essa é a palavra. Como que é isso? Ele nasceu pequeno pro tempo normal de gestação. Sim. O Levi, quando ele nasceu, eu sempre tive um sonho de ser pai, de menino. E eu orava muito, Deus me dá um filho homem, 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 me dá um filho homem. E Deus pegou e falou, eu vou te dar um filho e vai ser homem. E eu tinha o sonho de ter um filho homem só para colocar o nome dele de Asaf. Porque para mim não existe um adorador com tanta essência igual Asaf na Bíblia. Isso é verdade. Essa é minha opinião. Não, concordamos. Minha opinião. Aí eu coloquei o nome de Levi de Asaf. Então hoje o nome dele é Levi Asaf. Meu Deus. Levi nasceu pequeno pro tempo normal de gestação. Só que o Levi ele nasceu da cor de celular, preto. Eu lembro que o médico pegou o Levi no colo,
olhou pro tempo, pegou e falou assim, ó, não vai viver. Meu Deus. Do jeito que eu tava dentro da sala, eu dobrei o joelho, eu peguei e falei assim, Deus, não mata meu filho. Essa foi a minha oração, não mata meu filho. Só me dá o privilégio de ser pai. O Levi tava em cima da cama, totalmente travado, parado, eu já entendi ali que ele tinha morrido. Foi o que o médico deixou entender, que todo mundo tava falando. Quando eu terminei de orar, que eu levantei, o Levi começou a mexer as mãos. O médico saiu correndo, pegou o Levi, incubou o Levi, colocou ele dentro de um negócio de aquecer lá, a cor dele foi voltando ao normal de novo. Aí aconteceu que o Levi nasceu sem açúcar no sangue, tudo que era contra o Levi teve. Meu Deus do céu. Chegou um dia dentro do hospital que eu estava sentado do lado de fora, num banco de madeira, olhando para a recepcionista. Eu só chorava. A lágrima descia, sentou uma senhora que parecia uma enfermeira do meu lado, olhou para mim e falou assim, pai, o que que você tem? Eu peguei e falei assim, meu filho tá morrendo. Meu Deus. E eu não posso fazer nada. Ela colocou a mão no ombro, ela pegou e disse pra mim, você esqueceu do propósito. Meu Deus. Ou seja, eu esqueci Aham. tudo ali. O meu problema fez que eu esquecer que eu pregava, fez eu esquecer que eu falava que Deus curava, que Deus Meu resta. Deus. Eu esqueci tudo. Daí ela falou, você tá esquecendo o propósito. Aí eu lembro que o Levi chorou, eu entrei pra dentro. Quando eu voltei, eu perguntei pra irmã que tava, pra moça que tava lá na recepção. Peguei e falei assim, cadê a senhora que tava sentada aqui? Ela pegou e falou assim, moço, desde a hora que você sentou e não tinha ninguém do seu lado. Vamos lá, cara. Então, ou seja, eu acredito nos mistérios de Deus, porque Sim. isso aconteceu comigo. Ô, Rafael, praticamente eu vi Deus ressuscitar meu filho. Meu Deus. Então como é que eu não vou acreditar? Agora, junto com isso, vem os falsos. E junto com os falsos, eles preferem ser falsos, mesmo sabendo que é errado. Por causa de uma coisa. Dinheiro. Aí já entra no dilema neopentecostal, a questão da prosperidade. Isso não afeta só uma igreja com movimentos novos, como as famosas igrejas de parede preta, mas principalmente no meio pentecostal. Sim, porque as pessoas ela vai para a igreja por causa da revelação. Cara, e por que funciona? Me Não, responde, porque eu vejo um público recebendo aquilo. A gente acompanha, a gente vê, o crente vai, o falso profeta tá ali e ele revela algo verdadeiro. Por que funciona, irmão? Hoje, é que nem eu falo, eu conheci um sistema corrompido. Sim. Eu conheci um sistema corrompido e quando eu falo de sistema corrompido, eu falo de todos os lados. Pessoas que usam programa, pessoas que fazem isso, pessoas que fazem aquilo, pessoas que fazem aquilo outro. Eu vi isso acontecer. Sim. Você entendeu? Então muitas coisas eram mentira, mas teve muitas que aconteceu que eram verdades. Nossa, Marcos. A questão é, eu sei, mas e o povo? Eu sei, eu. Hoje você sabe, você que é pastor, você entende aquilo. Mas e quem não entende? Ela vai usar a única fé que ela tem. E quem é inteligente o suficiente vai usar o pouco de fé que ela tem para arrancar o que ela tem. Meu Deus. Ou seja, a pessoa tá passando problema dentro de casa, tá vivendo uma guerra miserável, aí veio alguém que se diz o guru da fé, miserável, vai queimar no inferno se não se converter. Meu Deus, irmão. Deus vai restaurar a sua vida, mas você tem que fazer um voto de R$200. Não sei o que. Aí para poder... E isso tudo já engloba muita outra coisa. Não, mas eu cobro para poder pregar a palavra de Deus porque eu comprei o livro. E se Deus cobrasse pelo ar que você respira, seu miserável? Então. Pela comida que você come, seu maldito? O que você seria? Exatamente. Não, imagine se Deus cobrasse R$100 por cada fungada no ar que você dava. Meu Deus. Se você comprou o livro, foi porque ele te deu estrutura para comprar, não foi porque você quis. Exatamente. Deus ele te dá muita coisa e ele não te cobra por isso, não. Agora, já que é para falar sobre compra e venda, paga o ar que você respira, Exatamente. A comida que você come. E outra coisa, o dinheiro que te alimenta, alguém Deus capacitou para te entregar. Exatamente. Então você está devendo todo mundo. Você é o maior dos devedores.
Ah, não, você tá errado. E pronto, e acabou. Não existe argumento. Contra fatos não há argumento. Você tá andando sobre a terra, privilégio. Você tá falando, privilégio. Você tá enxergando, privilégio. Você tá tendo força, privilégio. Você tá respirando, privilégio. E você tem que entregar de graça, não porque você é bom, por privilégio. Exatamente. Pregar, cantar, falar sobre Cristo é privilégio. É isso que eu acredito. E eu tenho um conceito na minha vida, Rafael. Se eu servir a Deus por dinheiro, eu vou servir a Satanás por um salário maior. Exatamente. Ou seja, já deixaram de servir a Deus faz tempo. Esses convites do Satanás. Jesus, ele nunca falou que você ia andar de avião, não, irmão. Exatamente. Boa, Marcos. Não, ele nunca falou que você ia fazer isso. Não, que você ia dormir em hotel, não. Jesus pegou e falou assim, ó, o filho do homem, falando dele, não tem onde reclinar a cabeça. Meu Deus, disse tudo. É Deus que tá falando, Jesus que tá falando, cara. Eu não tenho, a Bíblia diz que as viúvas, as mulheres se ajuntavam e serviam a Cristo no ministério dele. Jesus, eu não tenho muito, mas a oferta que eu te tenho, eu acredito que esse pouco vai te levar para o outro lado. Mas se não te levar pelo lado, pelo menos vai te levar no meio. Acabou. Isso é obra missionária. E outra, tem 3 tipos de evangelismo. Tem gente que tem a condição do dinheiro para te enviar. Sim. Tem gente que não tem a condição do dinheiro, mas pode orar. E tem quem vai. Se eu não posso, eu abençoo. Se eu não posso abençoar, eu oro. E se eu não posso orar? E se eu não posso abençoar, eu vou. Exatamente. Meu Deus. Esse é o ponto. As viúvas estão dizendo, eu não sei pregar. Os órfãos também estão clamando, dizendo que também não sabem. Você entendeu? Agora, como é que eu dou 40 mil para um pregador, sabendo que tem uma família dentro da minha igreja que está passando fome? Exatamente. Tá, o aluguel está vencendo. Agora vem cá, como é que eu consigo tirar o aluguel dessa pessoa para me colocar no dízimo da igreja? Ah, Marcos, você é contra o dízimo? Não. Para mim o dízimo, ele é bíblico. Sim. Legal? Mas ele não é obrigatório. Não mesmo. Ele é bíblico, mas não é obrigatório. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Fora de contexto, aí não tem nada a ver com dízimo, irmão. Exatamente. Vamos pôr para a Bíblia, é melhor. Não tem nada a ver, não. Vai pegar uma história de casamento lá atrás, e aí vem vindo trazendo, você vai ver que não tem nada a ver. Então, mas não tem essa. O evangelho foi dado, não foi só de graça. Sim. Alguém morreu. Isso é verdade, irmão. Foi sangue, Rafael. Ô Marcos, você apontando todo esse mapa, cara. E os caras que são verdadeiros, irmão? Como que eles mantêm o ministério? Porque eu conheço gente que já desistiu, parceiro. Gente que já falou, não, chega, que já deu. Até pessoas mesmo que eu conversei recentemente pra chamar, para sentar numa mesa com a gente, pra agendar. Falou, cara, eu não quero mais saber disso não. Tá tudo corrompido. Tá tudo, já era, cara. Se você ainda está de pé, foi o que eu ouvi. Se você ainda tá pregando, se você ainda tá fazendo, logo vem um e te banca. E aí você vai ver que você balança no meio do dinheiro. Cara, se eu não balancei diante de um suborno dentro de uma empresa, por que eu vou negociar dentro do evangelho? Oh, pra mim, é que não faz. Isso daí pra mim é conversa de gente besta. Sim. Ah, eu parei. Não, você parou porque você já queria parar, você só precisava de uma justificativa. Só arrumava uma desculpa, exatamente. A Paulo diz que aquele que é iluminado não volta mais pra trás, irmão. Eu evangelizei um camarada um dia na rua, ele parou, peguei e falei assim, Jesus te ama. Ele falou, eu sei. Eu falei, que bom. já ganhei o ponto. Pronto. Daí ele pegou e começou a falar, mas eu pregava. Eu pregava ali, eu pregava aqui, eu pregava ali, Olha eu fazia aqui, eu pregava ali, eu pregava ali. Eu conheço a Bíblia. Eu falei, que bênção. Daí eu peguei e falei para ele, sabe qual é a sua diferença de você para a mulher samaritana? Ele falou, qual? Eu falei, primeiro ponto, vocês têm 2 diferenças muito grandes. A primeira é que você nunca foi crente. Ué. Aí ele, não, eu fui. Eu falei, não, você não foi. Eu falei, você não foi. Ele falou, por que eu não fui? Porque você e a mulher samaritana são diferentes. Eu falei, a sua diferença para a mulher samaritana é essa. Ela encostou no poço e bebeu da água. Você só encostou. Nossa. Porque a Bíblia diz que aquele que bebe nunca mais tornará a ter sede. Você está com sede por quê, irmão? Meu Deus. Meu Deus. Você nasceu para matar a sede dos outros, você está com sede. Você está errado. Aí os outros pegam e falam assim, ah, mas você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Verdade, mas o sal é só para poder guardar a carne, para ela não apodrecer? É só para dar gosto na comida? Se você pegar qualquer tratador de boi aí, alguma coisa do tipo, você vai perguntar para ele, por que você dá sal pro boi?
sal pra vaca. Ele vai falar assim, pra ela ter sede. Irmão, se você é sal e você não tá dando sede nos outros, tem alguma coisa de errado com o seu salito. Exatamente, irmão. Meu Então, Deus. eu acredito assim. Não, eu não tenho nada. Ah, você. Não. Eu tô falando que eu sou contra o absurdo. Sim. Não, o cara que prega, eu prego. Mas quem me convidou pra pregar, ver esse vídeo, quanto eu cobrei? Eu Quanto? posso falar, né? Querendo ou não, você veio aqui, nunca cobrou. Nunca cobrei. Se eu tiver, eu arranco do meu bolso, irmão. Eu vou com o maior prazer, porque eu não vou lá por causa do povo. Eu vou lá porque eu acredito que Deus tem uma obra na minha vida, Ele quer que eu pregue, eu vou pregar e acabou. E outra coisa, quem não é pago para poder pregar, tem direito de falar só o que Deus manda. Isso é verdade. Isso é verdade. Acabou. Uma coisa para mim que é inegociável é a Bíblia. Você entende? Então, ou seja, eu não sirvo a Deus por dinheiro. E se hoje o meio pentecostal tá do jeito que tá, é porque tem quem paga. Exatamente, irmão. É porque tem quem paga. E tem quem se sujeita àquilo, porque sabe que vai tirar alguma coisa daquilo. Sabe que vai tirar alguma coisa daquilo. E sabe que vai ser beneficiado também. Exatamente. Ô Marcos, olhando para tudo isso, já que você pontuou essas questões, a gente pontuou todos esses panoramas, porque é a realidade atual, querendo ou não. A gente está próximo de um avivamento, meu amigo? Ou estamos muito distantes disso? Teve um homem muito sábio, o pastor Rafael, que escreveu assim: me dê 100 homens. 100 homens que te amem de todo o coração. E eu vou conquistar o mundo. Uau. Se tá difícil achar 10, irmão. Se tá difícil achar 3, 4. Você entende? Eu acredito que o avivamento virá. Virá sim. Porque o avivamento pra mim não é como muita gente prega, a tampa da chaleira voar. Sim. Avivamento pra mim não é você subir aos montes tocando pandeiro. Avivamento, na minha opinião, não é a tampa da chaleira voar, é o fundo dela descer. Meu Deus. Vamos lá. Avivamento pra mim é você subir aos montes com lágrimas de arrependimento. Avivamento pra mim é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. Isso pra mim é avivamento. Avivamento pra mim não é só mudança na roupa. Sim. É mudança de mente. É a famosa metanoia. Mudança de caráter. É o que Paulo prega. Não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Eu acredito que o avivamento virá. Virá. Em nome de Jesus. Eu oro para que isso aconteça. Que nós vivamos um avivamento genuíno. Um avivamento puro. Algo puro. Que não seja... como eu disse lá atrás, algo de momento. Fico 3 dias, sinto um arrepio, eu choro, mas depois dos 3 dias, puff, acabou. Mas que seja algo constante. Que o menino sinta isso com 12 anos e leve isso até os 70. Meu Deus. Mas por que você está de pé até os 70 anos? Porque eu tenho certeza do que eu senti aos 12. Eu sei o que eu senti aos 12 foi real. Ao ponto de Paulo cair, ficar cego, de ter realmente um encontro, um avivamento, de ter sentido isso, e lá na frente ele fala, eu vou morrer por isso. Meu Deus. Eu vou morrer por isso. Então, eu acredito que virá. Virá. Cara, se hoje fosse o seu último dia e você tivesse um diagnóstico de que realmente hoje era seu último momento, qual seria a sua última mensagem que você pregaria, cara, antes de morrer? Tô vazio. Meu Deus. Seria simples. Tô vazio. Não foi o suficiente nenhuma vida. Tô vazio. Tudo que eu tive pra fazer, eu fiz. Meu Deus, E chegar no céu, eu vou falar pra Deus, tô vazio. Meu Deus. Tudo que o Senhor pediu pra me entregar, eu entreguei. Marcos, foi uma honra, meu irmão.
Rafa, olha, suponhamos que você tá para ser julgado, certo? Certo. Você tá para ser julgado e a condenação, você já sabe que vai ser alta. Sim. Só que você tá sendo julgado por você ter pregado, pelo fato de pregação, evangelismo, vidas, Sim. e o juiz fosse te dar a sentença. Eles iam ter condenação contra você. Eles iam ter provas que você evangelizou. Eles iam ter provas. Esse é o ponto. Iam ter muitas. Então, ou seja, eu tô vazio, porque não existe alguém mais culpado que eu. Meus amigos, esse foi o Marcos. Homem de Deus, pastor, pai e ser humano. E se você ficou até o final, eu quero que você reflita em tudo que foi falado. Porque não foi só uma mesa conversando sobre um assunto aleatório, mas é um alerta para a nossa geração. Um alerta para você, crente, que está aí do outro lado, que ainda não percebeu o que é o real sentido do Evangelho. Então eu te aconselho, se você não leu a sua Bíblia hoje, leia. Se você não orou, ore. Mas não fique dessa maneira. Vocês viram, existem homens ainda que passam por desafios. E Marcos, obrigado por ter compartilhado. Tamo junto. Eu quero que você venha aqui para uma parte 2, Bora. porque a gente tem muito assunto para abordar. E você que ficou até o final, curta, comenta, compartilha e fica nesse canal com a gente, tá bom? O Homecast ainda vai ter muitas entrevistas e que vai edificar muito a tua vida. Amém? Quero agradecer a todos e fiquem todos na paz, no nome do Senhor Jesus. Pessoal, você que acompanha o nosso canal até o final, você que assistiu esse podcast, você que gostou, saiba de uma coisa. Nada seria possível se eu não estivesse com uma equipe comigo. Aqui a gente está recebendo o apoio do pessoal da FIAPO, o pessoal do Pode Crer. Existe também a galera da mídia da Home, que está dando um suporte incrível. Eu nunca pensei que a gente ia ter um suporte tão fantástico como a gente está tendo. A gente também teve, em um dos nossos podcasts, uma pessoa apoiadora também do nosso canal, da nossa equipe, que é o Evangelista Hilton, que tem um trabalho com pizzas, rodízio de pizzas. A gente vai deixar todos os vídeos, os links dessas pessoas que estão nos apoiando. Então você entra na descrição, segue todos os perfis da Fiapo Street, do Pode Crer, do pessoal da pizza do Ailton. Cara, todo mundo. E sim, se você tiver curiosidade de conhecer até mesmo a galera da Sala Atos, que esteve aqui hoje, meu irmão, tá no link. Acompanha, porque se você quer fazer diferença no Evangelho, são essas pessoas que você tem que ir se conectando. Beleza? Vamos juntos nesse propósito, vamos juntos unir forças para uma igreja sem placa. Fiquem todos com Deus.